Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, trazendo a resenha esperta da Movasco TV para você logo pela manhã. Tá indo pro trabalho, tá de rolezinho pela cidade, acordando agora, já vai acordar então, ó, resenhando sobre Vasco. Essa semana que é uma semana super importante pro nosso clube. Quarta-feira agora tem um jogão contra o Red Bull Bragantino e ontem, na verdade, né, teve o primeiro dia de treinamento. A gente vai falar um pouquinho o que o Lucha tá aprontando para tentar surpreender o Bragantino. Galera, surpreender, não tem jeito. O Bragantino é favorito para esse jogo. Vem fazendo bons jogos, inclusive contra quem tá na ponta de cima da tabela. E o Luxemburgo tá aprontando uma coisa diferente aí, até pela necessidade. Tem um cria aí que pode pintar no meio campo. Tem outros que podem sair. Muita coisa pra gente falar. Galera, quarta-feira é mais uma guerra, hein? Então a gente vai falar um pouquinho desse jogo e vai falar também como é que ficou a tabela, né? Ontem teve alguns jogos, tabela acabou, Vasco que perdeu. A gente vai falar como é que finalizou essa rodada, como é que tá o Vasco na briga aí pelo fugir do descenso ali, né? Então é isso, galera. Ó, você é novo no canal, curte o canal, ativa o sininho. Senta o dedo no like, que é de graça, galera. Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais vascaínos. E eu volto em um segundo, é rapidinho, depois da vinheta da Movasco TV. Então, galera, estamos de volta aí. Vamos começar essa resenha sobre o Vasco. Vamos falar de Vasco, né? Muito bom falar de Vasco, mesmo no meio desse caos. Pô, primeiro eu queria dizer aqui, a gente recebe muita mensagem, né, falando sobre o Germancano, sobre a necessidade de buscar uma renovação rápida com o Germancano. Germán que junto com o Benítez ali, com o Castan, fazem a trinca de jogadores com uma certa capacidade a mais que os outros, né? Acho que esses três jogadores jogariam em qualquer clube da Série A do futebol brasileiro, e o Germán tem o seu contrato até o final do ano, né? Então, assim, faltando 6 meses para o término do contrato, a gente sabe que pode se assinar um pré-contrato. Então a gente sempre recebe essas mensagens falando sobre essa necessidade de se buscar um acerto com o Cano. E o procurador do Germancano respondeu algumas perguntas, né? E ele disse que, na verdade, eles pensam sim em renovar com o Vasco. O Cano está feliz no Vasco, porém eles ainda nem pensaram nisso. Estão no meio de uma luta contra o descenso, né, no meio do campeonato. O campeonato vai até fevereiro, final de fevereiro, e eles não estão com pressa para discutir essa renovação. Perguntado se houve realmente procura por parte de times brasileiros como Internacional e Corinthians, ele desmentiu, disse que teve uma sondagem não proposta de um time da Arábia, mas que o Cano está feliz e que a prioridade vai ser a conversa com o Vasco. Então, ó, próximo presidente aí já tem um deverzinho de casa, obrigação, né? Conversar com o Germancano e assinar essa renovação urgentemente. Pelo menos essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de você. De vez em quando aparece também uma galera aqui dizendo que o Cano não é tudo isso. Para mim, o Cano é hoje o melhor número 9 do Brasil. E para você, o que você acha? Dá sua opinião, escreve aqui nos comentários. Galera, e ontem a gente teve mais 2 jogos aí para finalizar a 30ª rodada, né? O Flamengo foi na casa do Goiás, né? O Goiás lutando aí para tentar chegar um pouquinho, encostar ali naquele bloco da frente que tá brigando pela última vaga ali, né? Sair da última vaga e ficar em 16º, que é o caso do Vasco. Mas o Flamengo ganhou de 3-0, ganhou bem do Goiás. O Goiás que até jogou com muita raça, isso tem sido uma marca do time do Goiás. Os caras correm, brigam, mas falta qualidade pro time do Goiás, né? Lá na frente, 2 jogadores veteranos, né? O Fernandão e o He-Man, né? Mas o Flamengo passou bem, passou 3-0. Eu tava torcendo pro empate, não torço pro Flamengo ganhar, mas a vitória do Flamengo foi bom, que deu uma segurada no Goiás. Eu tô com a tabela aberta aqui na minha frente, só para falar como que ficou essa tabela depois dessa 30ª rodada. Lembrando que o Bahia ainda joga com o Corinthians na quinta-feira, não é essa, a outra quinta-feira, tá? Porém, o Bahia, eu vou falar aqui,
Ele está atrás do Vasco, né? Tem um jogo a menos, mas o Vasco também tem um jogo a menos. Então vamos lá, ó. Goiás perdeu ontem e continuou com 26 pontos em 30 jogos, né? Curitiba está com 25 e Botafogo com 23. Esses dois aí, para mim, já cantaram para subir já. Na verdade, cantaram para descer, né? Então o Goiás está com 26, né? Com 30. Bahia tem 29 pontos em 29 jogos, né? É o caso ali do Vasco também, que tem 32 com 29. O Vasco está em 15º. Entre o Vasco e o Bahia é o primeiro da zona de rebaixamento, né? Está em 17º. Tem o Fortaleza, né? O Fortaleza tem 32 pontos, mesmo número de pontos que o Vasco, mas já tem 30 jogos. Tem um jogo a mais que o Vasco, né? E aí o Fortaleza em 16º, o Vasco em 15º e Sport em 14º. O Sport também 32 pontos, mas com um jogo a mais que o Vasco, né? Uma coisa a se notar aí é que o Sport tem uma vitória a mais que o Vasco também. E isso conta como critério de desempate, né? Então tem que ficar de olho aí. Para mim, vai ser desses daí para baixo. Porque para cima ali já tem o Atlético Goianiense, que tem 36 pontos em 30 jogos. Você pode até falar assim, pô, mas 36 pontos não está tão longe. Mas é mais pelo desempenho que os caras estão tendo, né? Eles vêm fazendo jogos duros contra o pessoal da parte de cima da tabela também, né? Eu não acredito que o Atlético Goianiense, o Bragantino, né? O Ceará já está com 39, Atlético Paranaense com 39. Acho que esses caras já vão se livrar. Até porque eu tenho comigo que eu acho que com 43 pontos vai se livrar desse campeonato. Como eu venho falando, é um campeonato onde, se o Vasco pontuar, vai se livrar tranquilo, né? As equipes que estão na ponta de baixo vêm num ritmo muito baixo e a galera de cima só sacudindo. Então, assim, depende do Vasco. O Vasco tem que somar pontos, né? Vamos ter esse jogo difícil contra o Bragantino na quarta-feira, mas eu acredito que o Vasco pode ganhar. E a gente joga no sábado, às 9 horas de novo, nesse horário safado que a CBF tem botado o Vasco para jogar, mas contra o Atlético Mineiro em São Januário. É jogo para ir para ganhar os dois, não tem jeito. O Vasco tem que partir para cima e tem que buscar a vitória. Foi dia de treinamento e, como eu já tinha falado no próprio domingo, né, galera? Foi um treino regenerativo para a galera que jogou, né? Eu tenho visto o Luxemburgo e a equipe dele muito preocupados com a parte física, essa é a verdade. Então, assim, um jogo no meio de semana vai ser difícil mudar alguma coisa. Vai ser como o Luxemburgo fala, né? Pijama training, e aí uma movimentação, um dia de movimentação, o jogo já é quarta, agora hoje, terça-feira, vai ter essa movimentação, aonde ele vai fazer os testes e ele vai colocar ali, muito provavelmente na lateral esquerda, o Neto Borges para jogar. Porém, no meio-campo, existem algumas opções aí, e eu aposto aí entre Andrei e Caio Lopes, né? Eu sei que o Andrei joga naquela posição, começou no início do ano jogando naquela posição com o Abel, foi muito bem, porém a gente sabe que o Luxemburgo tem um pouquinho o pé atrás ali com o Andrei, principalmente na parte física, no vagalume, como a gente chama o Andrei, né? O Andrei joga bem 5 minutos, aí passa 10 minutos dormindo, e ali é uma posição vital para o time. Eu não me surpreenderia se o Luxemburgo entrasse com o Caio Lopes. Então a gente vai ficar de olho nessa movimentação de hoje, devem ser essas as mudanças. Eu acredito também que outro que pode pedir para que o Luxemburgo pode trocar ali é o Juninho. Juninho, com essa questão de 2 jogos na semana, tem essa questão física dele, que é muito baixa, né? Um jogador sem intensidade, precisa entrar em forma. E eu não me surpreenderia se ele colocasse o Benítez de saída e botasse o Juninho no banco para jogar o segundo tempo, quando o outro time, né, já está mais cansado e ele poderia render um pouquinho mais. Então são essas as opções. Vamos ficar de olho nesse treinamento de hoje à tarde, vamos ver o que o professor Vanderlei Luxemburgo, vamos ver se ele solta, né? O Luxemburgo, nessa volta ao Vasco, tem segurado um pouco a escalação, né? Diferentemente do ano passado, quando chegava um dia antes do jogo, ele já tinha confirmado a escalação, não tinha nenhum mistério. Dessa vez ele está fazendo diferente. Eu não acredito que ele vá abrir qual vai ser o time que vai entrar, mas vamos ficar de olho. Qualquer informação a gente traz aqui para vocês.
Galera, para falar que eu não falei de política, né, existe essa questão da posse, né, da data da posse do Salgado, né? Então, assim, o Monteiro, que é quem deveria, né, fazer a convocação da data, fez para o dia 25, né? Só que pelo entendimento do Campelo e dos outros pares ali do Jorge Salgado, a data limite para haver essa posse deveria ser o dia 22, né? Já que teria que ser a primeira semana da segunda quinzena de janeiro, né? Então o Campelo já fez um pedido para que o Monteiro retificasse essa data, né? Como eu falei aqui há uma semana atrás, né? Quais seriam os passos, né? Da posse, né? Como que funciona o estatuto e tudo, né? Eu falei que o presidente do Conselho Deliberativo faria, né, a convocação, mas que se ele não fizesse, o seu vice poderia fazer, e se o vice não fizesse, o presidente administrativo, que é o Campelo, poderia fazer. Então, assim, o Monteiro fez isso. Quem conhece a política do Vasco tem a impressão que ele fez de propósito para o dia 25, né? Ou para ganhar tempo, achando que alguma coisa na justiça pode acontecer, ou para deixar uma casquinha de banana ali, cara, parece que é um tabuleiro de xadrez, né? Então ele vai esperar, agora o Campelo vai lá, faz a convocação para o dia 22, né? E aí depois o Monteiro pode dizer que teve uma interpretação de que no dia 25 estava ok, e que a convocação do Campelo é uma convocação fora do estatuto. Cara, aquela ladainha dessa novela que ninguém aguenta mais, essa aqui é a verdade. Então, assim, uma coisa é certa, essa semana, até o dia 25, a gente tem a posse do novo presidente do Vasco, e vamos ficar de olho aí, qualquer novidade a gente traz para vocês. Como eu sempre falo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, qualquer novidade, inclusive da parte política, a gente entra com um plantão aqui, como a gente fez com o Felipe ontem, né? E anteontem, na verdade, né, para dar a notícia lá da decisão da juíza da questão dos 40 sócios, né? Então é isso, curte o canal, ativa o sininho para não perderem nada, para receber as notificações, senta o dedo no like nesse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais vascaínos, e eu deixo meus saudações vascaínas para você.